Olá, tudo bem com você? Está começando mais uma edição da nossa retrospectiva do Boletim Legislativo aqui na TV Câmara de São José dos Campos. Nessa edição, vamos relembrar reportagens sobre educação e meio ambiente, além, claro, de destacar os principais projetos de leis aprovados pelos vereadores. E vamos começar a retrospectiva de hoje falando sobre alunos que formaram o time olímpico do conhecimento de São José dos Campos em 2024, representando a cidade em diversas Olimpíadas do Conhecimento, como física, matemática e astronomia. Um acontecimento que foi um incentivo para esses jovens, porque um bom desempenho nessas competições poderia representar a porta de entrada em universidades do país. Nessa escola municipal, os alunos estão cada vez mais concentrados. Para o Gabriel, isso não é uma aula comum, é praticamente uma competição. Ele é membro do time olímpico de São José, então estudar faz parte de uma preparação dele. E para se manter em forma, não pode faltar dedicação. À tarde eu já estudava, sozinho em casa, eu via vídeos, fazia algumas provas antigas. Aí agora eu vou também poder fazer o curso à tarde, com o material disponibilizado por eles no AVA. Eu queria tentar conseguir uma medalha, olímpica, principalmente na NHB de História, que é um assunto que eu gosto muito, e a gente está estudando bastante agora também. O Gabriel faz parte da Prepara Campeões, uma iniciativa da Secretaria da Educação que estimula a busca pelo conhecimento entre os alunos do 6º e 9º ano. Eles passaram por avaliações e agora vão representar a cidade em 3 áreas do conhecimento: ciências exatas, humanas e da natureza. Futuramente, poderão levar o nome da cidade para competições nacionais e internacionais. Prepara Campeões, uma ação da Secretaria de Educação que visa incentivar o estudo dos alunos, a participação em Olimpíadas de Conhecimento tanto nacional quanto internacional. O Prepara Campeões, a gente tem 3 times de conhecimento, times olímpicos, em 3 áreas de conhecimento: ciências humanas, naturais e exatas. Os times são montados a partir de uma Olimpíada de Conhecimento. Então é realizada uma Olimpíada com todos os alunos de 6º a 9º ano. Esse ano a gente teve mais de 5.000 alunos inscritos nessa Olimpíada. Nessa escola são 11 alunos classificados. Como alguns deles foram aprovados em mais de uma área, vão representar a cidade em 17 frentes diferentes. Motivo de orgulho por aqui. Aqui na escola nós buscamos sempre potencializar as questões positivas. Os alunos que formaram o nosso time olímpico foram parabenizados, reconhecidos pela equipe escolar. A equipe gestora promoveu dia de pizza com os campeões, certificado simbólico, convidando as famílias para que viessem participar nesse momento. Realizamos uma assembleia com um grupo de todos os alunos da escola, apresentando os alunos do time olímpico para mostrar que todos são capazes, Basta correr atrás, se esforçar. Então, acho que o nosso papel enquanto educadores é motivar. Ao todo, foram 135 alunos selecionados de 27 escolas diferentes da rede municipal. Mas essa foi só a primeira etapa, viu? A partir de agora, eles precisam se dedicar ainda mais, com aulas semanais no contraturno escolar. Tudo para chegarem preparados para as provas. O Brasil conta oficialmente com 22 Olimpíadas do Conhecimento. A de matemática é a mais tradicional delas. Acontece desde 1979. Mas tem ainda a de robótica, agropecuária, astronomia, competições que abrem portas para o futuro. Algumas instituições de ensino superior oferecem vagas para estudantes com bom desempenho nessas competições. Entre elas, universidades públicas como a USP, a Unicamp e a Unesp. A Beatriz compõe os times das 3 áreas de conhecimento e, de olho nessas oportunidades, se prepara para uma rotina de muito trabalho duro. A gente fica um pouco nervoso na hora de ter que apresentar e tal, mas a escola sempre ajuda a gente a lidar com o nervosismo. Com certeza, eu vou me dedicar cada vez mais para conseguir alcançar meus objetivos. Além da satisfação pelo desempenho dos alunos, os professores veem a competição como um impulso para o rendimento escolar. Muito bom você pegar um aluno que iniciou com você, e que ele consegue ir até o 9º ano e você poder mudar o futuro dele, mudar uma vida inteira para ele, dando condições dele ir, bem para uma boa escola.
Na Câmara, a competição saudável entre os alunos é vista como uma forma de promoção do aprendizado e do trabalho em equipe. Além disso, os vereadores acreditam que o desenvolvimento acadêmico e o engajamento dos estudantes fortalecem o sistema educacional e contribuem para a cultura de excelência e inovação. Você aí tem hábito de ler livros? Se sim, quantos livros lê por ano? Para muitos brasileiros, essa atividade de conexão com a leitura se perdeu. Um estudo mostrou que 60% dos brasileiros não leem. Um resultado de um mundo cada vez mais conectado em redes sociais. Por aqui, o gosto pela leitura foi introduzido bem cedo e de forma natural na vida da Liz. A Poliana desenvolveu o hábito de ler na filha a partir da rotina diária em casa. Um cuidado que fez diferença. Quando ela era bebê, nós líamos para ela depois do almoço, antes de dormir, sempre um pouquinho e muito antes dela aprender a ler. E isso foi aprimorando e quando ela começou a alfabetização, ela foi pegando gosto pela leitura e isso continua até hoje. Ela lê depois do almoço e depois da janta, sempre um pouquinho, 20 minutinhos, e todo mundo da casa tem esse hábito. A partir das leituras diárias, a Liz está ampliando o repertório de palavras. Passou até ler livros maiores, com mais páginas. A rotina de leitura mudou na vida da Liz, questão de criatividade, vocabulários, concentração. Isso tudo... Livros maiores. A leitura na infância pode ser o diferencial para manter esse hábito nas próximas gerações. Um estudo mostrou que 71% das pessoas que foram estimuladas a ler quando criança passaram esse costume para os filhos. Só que essa não é a realidade de todo o país. 55% dos lares brasileiros não incluem a leitura na rotina de atividades familiares e apenas 25% dos pais leem diariamente para os filhos. E os pais devem garantir aos seus filhos o acesso a livros físicos, em vez de limitarem a telas. Embora as versões digitais sejam úteis, os livros físicos proporcionam o desenvolvimento cognitivo a partir da experiência visual e também tátil dos livros. E a tarefa de cultivar o hábito da leitura deve ser construída no trabalho conjunto entre pais e o ambiente escolar. Só que esse processo enfrenta desafios. No Brasil, apenas 3 em cada 10 escolas públicas possuem biblioteca. Nesta escola particular de São José, além da biblioteca, o momento da leitura para os alunos também é levado para a sala de aula, como conta a Maiara, professora. Nós temos também o momento da leitura compartilhada. As professoras fazem escolhas de livros literários interessantes e que precisam de um leitor mais experiente. E aí cada criança tem esse mesmo livro e aí a gente lê todos juntos, a leitura de um mesmo livro. E nós temos também a leitura 10, que seria 10 de 10 minutos, e todos os dias, após o intervalo, as crianças têm 10 minutos contemplados na rotina para ler o que elas quiserem. A Maiara é especialista em literatura e afirma que o contato com livros físicos melhora a memória e a criatividade das crianças. Nós ampliamos o nosso repertório de mundo, o nosso vocabulário, conhecemos novos estilos de narrativas. E para além de todos esses benefícios, é importante salientar a leitura por prazer, ler por ler. Para essa neuropediatra, o gosto pela leitura começa a ser desenvolvido já na gestação, quando a mãe lê para o bebê. Ela também defende a substituição das telas pelos livros. A exposição precoce aos celulares, TV e computador pode ter um impacto negativo no desenvolvimento infantil. Além de ser muito precoce, criança menos de 1 ano já tendo contato com tela, é por um tempo muito prolongado. E isso está trazendo um prejuízo muito impactante no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento cerebral das crianças, trazendo essas consequências de problemas de comportamento, ansiedade, depressão, irritabilidade, entre diversos problemas.
Quando você lê para uma criança, você está ativando diversas áreas cerebrais, proporcionando o aumento das redes neurais. Com isso, a criança ela vai ganhar mais habilidade de comunicação, aprendizado, resolução de problemas, concentração, atenção. São diversas áreas cerebrais que são ativadas no momento da leitura. Ou seja, resumindo, a criança fica mais inteligente quando você lê, quando você ensina a criança a ler. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. E no próximo bloco teremos mais reportagens sobre meio ambiente. Já já voltamos. De volta com a retrospectiva do Boletim Legislativo, agora para falar sobre clima. Porque você já deve ter notado que os dias estão mais quentes. E isso é resultado do desmatamento e do aquecimento global. Por isso, uma ferramenta foi elaborada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em cooperação com o INPE, para mapear os riscos climáticos em diversos setores e fazer uma projeção dos perigos a longo prazo. Você, muito provavelmente, já teve a impressão de que os dias estão mais quentes, certo? Pois é, e não é só a sensação. O mundo está realmente mais quente. Estudos da Organização Meteorológica Mundial mostram que há 80% de chances de que a temperatura média global exceda 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais nos próximos 5 anos. Números que preocupam principalmente quem trabalha com o meio ambiente. A gente já está sentindo isso no dia a dia nosso, né? Nós tivemos dias muito quentes em agosto e setembro, né? que historicamente é a primavera. Isso tudo afeta toda a nossa região e toda a nossa cadeia, seja na área rural ou seja aqui na área da cidade. Além das queimadas, um dos fatores responsáveis pelo aumento da temperatura é o desmatamento. E a região do Vale do Paraíba tem sofrido com esse problema. Nós tivemos um desmatamento muito grande na região, isso é fato, né? Foi ao longo do tempo esse desmatamento e hoje a gente também está pagando um pouco dessa consequência. Tanto que nós, agora falando um pouco nós do Comitê de Bacias aqui do Vale do Paraíba, nós temos financiado em torno de 5 milhões de reais para reflorestamentos na área rural. E com tantas agressões ao meio ambiente que favorecem o aquecimento global, a tecnologia pode ser uma aliada, fornecendo projeções e análises a longo prazo para gestores públicos no enfrentamento de impactos negativos causados por eventos climáticos, como chuvas e estiagens. Uma dessas ferramentas é o Adapta Brasil, plataforma desenvolvida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Utilizando dados de vários órgãos, como o IBGE e SUS, por exemplo, o Adapta Brasil consegue mapear os riscos climáticos em diversos setores estratégicos e fazer uma projeção dos principais perigos a longo prazo. O Adapta Brasil ele contribui para que o gestor ele possa se antecipar a tomar ações antes do evento climático acontecer. Por exemplo, numa situação de inundação em 2030 e 2050, a gente consegue prever qual vai ser esse risco para 2030 e 2050 e elencar quais são as variáveis que estão contribuindo para esse risco. Feito isso, o gestor ele consegue identificar quais são as variáveis que estão influenciando nesse risco e atuar em cima delas anteriormente à ocorrência daquela mudança climática, daquele evento climático em 2030. Os dados fornecidos pelo Adapta Brasil, inclusive, são utilizados pelo governo federal em estudos e debates sobre ações de redução dos impactos das mudanças climáticas no país. Então, o Adapta Brasil é uma dessas ferramentas que o governo federal tem desenvolvido para quando ele vai para uma reunião, por exemplo, a COP das mudanças climáticas, que a gente sempre vê na televisão acontecendo no final do ano, em novembro, o Adapta Brasil, por exemplo, é uma desses produtos, dessas ferramentas que o governo federal leva para mostrar, olha só o que o Brasil está fazendo. Tecnologias que ajudam em ações que, se tomadas agora, podem evitar problemas maiores no futuro, mesmo com a certeza de um aquecimento global iminente.
Toda a equipe se esforça muito para isso, para conseguir gerar informações para que o governo possa usar, seja numa escala federal, estadual ou municipal, possa utilizar dessas informações para que a população sofra sempre o menos possível com as mudanças climáticas que estão aí, né? Hoje você já não consegue viver sem a tecnologia na área rural. Isso daí não vai fazer a nossa utilização diária dessa ferramenta, não tenha dúvida disso. Falando ainda sobre meio ambiente, mas agora do nível de água dos reservatórios. Por enquanto, a nossa região está em uma situação confortável, mas é preciso planejar bem o uso dos recursos hídricos. O mapa na tela resume em poucas cores o cenário preocupante de parte do país. Os tons de laranja e amarelo marcam regiões nas quais a chuva deve ser abaixo do esperado nos próximos meses. A chamada previsão sazonal para os próximos 90 dias acende o alerta. Segundo o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a situação atual apresenta riscos de desabastecimento de água. O nosso período ele é um período mais chuvoso, principalmente em relação à previsão atual para as próximas regiões do país. Então a gente está numa condição um pouco mais privilegiada, porque para a região, para o grande resto da região do Brasil, as condições de chuva são abaixo da média. E para a nossa região, as condições de chuva, previsões de chuva é dentro da média. Na região, o clima é diferente. O céu aberto com poucas nuvens tem sido um cenário comum nos últimos meses por aqui. Mas em breve, a possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde deve ficar mais frequente. Uma mudança essencial para manter os níveis dos reservatórios. A nossa região aqui do Vale do Paraíba, eu posso dizer que ela é uma região privilegiada em relação à formação de nuvem, né? Depende do ponto de vista, né? Porque a nossa cadeia de montanhas favorece a formação de nuvens de tempestade, então são as nuvens convectivas, com um grande volume de água em pouco tempo. Dependendo do local dessa chuva, ela pode favorecer ou não essa reserva de água nos reservatórios. Então, se elas caírem fora dos reservatórios, ela não vai favorecer o abastecimento dessa água, né? O aumento dos níveis. Porém, como é uma chuva sempre espacializada, eu acho que a gente não vai ter problema. Hoje, segundo a Agência Nacional de Águas, as represas que abastecem São José e região apresentam boas condições. A de Paraibuna tem 65% do volume útil preenchido. Jaguari, 61,5% e, por último, a de Santa Branca, 40%. Apesar dos números positivos, a gestão de recursos hídricos é indispensável nesse momento para evitar problemas futuros. Nesse caso, a atuação dos poderes legislativo e executivo é constante. O secretário de Urbanismo e Sustentabilidade explica que um trabalho como esse envolve diversas frentes nas esferas federal, estadual e municipal. A sociedade, obviamente, demanda dos seus gestores a adoção de novos mecanismos de governança dessa água e gestão territorial para que você tenha um enfrentamento, né, e uma condição de promover segurança hídrica para a população. Uma cidade que oferece segurança hídrica é uma cidade atrativa de investimentos. Segurança hídrica, segurança energética e segurança alimentar. Então, o gestor público também tem que ter essa percepção do que nós chamamos hoje uma cidade resiliente. Né? Resiliente no enfrentamento às mudanças climáticas e uma cidade sustentável do ponto de vista do seu ambiente construído, do seu ordenamento territorial. Na Câmara, a Comissão de Meio Ambiente também trabalha para o desenvolvimento sustentável da cidade. Para isso, integrar o abastecimento de água ao planejamento urbano é visto pelos vereadores como fundamental. Além da criação de políticas públicas, o incentivo do uso eficiente da água faz diferença. Desde daquelas campanhas que todo ano são feitas para a Dona Maria, para o seu Zé não desperdiçar água, não ficar lavando o carro todo dia, não ficar lavando calçada, isso é o aspecto mais direto da conversa com a população. Mas também através de políticas públicas. São José dos Campos é um exemplo disso. São José, em 2022, foi o primeiro município na América Latina que estabeleceu que o seu ambiente construído, as obras, né, a construção civil na cidade, ia utilizar
como política pública dos conceitos do Green Building, da construção verde, que tem muito sobre economia de água. Então, São José incentiva que surjam prédios e edificações na cidade que captem água da chuva, que tenham dispositivos de economia de água. Chegamos no nosso último intervalo e, na volta, vamos relembrar projetos de lei aprovados em 2024 que tiveram destaque aqui no Boletim Legislativo. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco da retrospectiva do Boletim Legislativo com projetos de lei aprovados pela Câmara em 2024. Um deles é o da árvore solar. Não entendeu? Ela é uma ferramenta tecnológica para a geração de energia limpa e que pode gerar economia aos cofres públicos. Confira mais detalhes na reportagem. Já imaginou a possibilidade de uma árvore gerar energia elétrica? Mas calma, não estou falando da natureza, e sim de tecnologia. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei do vereador Milton Vieira para instalar na cidade as árvores solares. Elas recebem esse nome por serem semelhantes a uma planta natural, com troncos e folhas, mas ao invés de oferecerem sombra, possuem painéis fotovoltaicos na parte de cima da sua estrutura, para captar a energia do sol e produzir energia elétrica. Todo incentivo que é feito pensando na substituição daquilo que polui, daquilo que denigre a natureza por energia sustentável, é o caminho, né? E a árvore solar vai incentivar a utilização de equipamentos motorizados como patinetes, que você vai poder carregar, você já não precisa mais colocar combustível. É uma cultura que está sendo criada em torno da energia solar, que é fantástico e vai agregar muito nas futuras gerações. Atualmente as árvores solares estão espalhadas por todo o país. Somente na capital do estado, em São Paulo, mais de 40 estruturas já foram implantadas. Como aponta a justificativa da matéria, o objetivo das árvores solares é oferecer nos locais utilizados pela população, como praças e parques, a opção do carregamento de smartphones, notebooks e até mesmo bicicletas e patinetes elétricos. Muito bacana, hein? São José é conhecido como a cidade tecnológica, né? E São José, eu creio que sai na frente com isso. Então, uma cidade tecnológica, onde você disponibiliza isso para a população, para os visitantes, para os transeuntes de São José. Uma energia limpa, renovável, barata e acessível a todo mundo. A população de São José tem muito a ganhar com isso. O custo maior é a implantação, né, dos painéis solares, ainda é custoso, mas você tem ao longo de 4 anos, você recupera todo o teu investimento. Ainda de acordo com o documento, a proposta também visa promover na cidade o desenvolvimento sustentável, já que as placas solares geram uma energia limpa e não prejudicam o meio ambiente. Segundo esse engenheiro elétrico, a iniciativa ainda pode garantir a longo prazo economia aos cofres públicos, com a redução no custo da eletricidade. A manutenção de placas de energia solar é limpeza, basicamente é limpeza. Um reaperto, alguma coisa, mas o custo operacional é muito baixo, como de qualquer projeto fotovoltaico. Por isso, quando passar pelas ruas, não se assuste com uma árvore diferente, já que neste caso, a natureza e a tecnologia podem andar lado a lado na busca por sustentabilidade. Levar essas pessoas debaixo de uma árvore solar, aproveitando a energia do sol para carregar seus equipamentos elétricos, vai criar, com certeza, já está sendo criado também uma cultura, né, de aproveitamento da energia gratuita do sol para a produção de energia elétrica, né? Então as novas gerações vão estar familiarizadas com isso, com muito mais do que nós, né? Quando uma cidade toma uma atitude dessa, o que ela transmite para a população? Que eles também podem fazer. Ou seja, nós, enquanto população, nós esperamos que os nossos governantes tomem ações para a nossa cidade, os bairros, o país inteiro. E quando eles fazem, ou seja, nós sentimos no direito de também fazer em nossa casa.
Então, uma vez que a prefeitura implanta uma energia renovável, limpa, barata, sustentável, eu, enquanto cidadão, eu também tenho o dever de cuidar da minha casa, cuidar do lixo, cuidar de tudo para contribuir com o nosso planeta. Outro projeto aprovado na Câmara em 2024, esse voltado para o esporte, institui na cidade a Semana da Maratona de Artes Marciais no calendário oficial do município. O objetivo é dar visibilidade às modalidades e também aos atletas da cidade. Esses são o João e a Gabriela, atletas de wrestling, uma luta bem antiga. Para eles, o esporte ensinou sobre autocontrole, respeito, determinação e muito mais. Uma verdadeira transformação. Na parte do judô, né, eu tive uma grande diferença na escola, na parte de disciplina, né, que você tem que cumprir as metas, tanto na escola quanto no judô, né, e eu sempre queria ter o meu melhor, tanto no judô, tanto na arte marcial, quanto na minha vida particular, né. Posso dizer que a transformação que o esporte, que as lutas, que as artes marciais causam na vida de criança, tirando ela da rua, tirando ela ali, às vezes das mãos do tráfico ou da criminalidade, é muito grande. Você apresenta para ela uma realidade diferente que ela pode viver, pessoas diferentes que ela pode conhecer, coisas novas que elas podem fazer. Os dois são atletas da categoria chamada alto rendimento. O João é da seleção brasileira, tem inúmeros títulos, inclusive no judô, a arte marcial que deu início à carreira. No wrestling, né, a gente não tem a graduação, né, não tem a faixa, mas eu sou campeão brasileiro de judô, sou medalhista nacional, medalhista sul-americano, componho a equipe aqui desde 2014 e desde de lá para cá, né, nossa equipe cresceu bastante. Hoje somos a equipe que mais traz resultados nacionais e internacionais para São José dos Campos, a equipe que mais cresce. Já a Gabriela também tem várias conquistas e entrou para a Marinha graças à luta. O treinamento é diário e exige técnica, muita prática e concentração. A gente tem que estar assistindo vídeos, estar todo o tempo, sabe, aprendendo um pouco do wrestling lá fora, como funciona, até porque, né, a gente vai encarar isso lá fora quando a gente vai. Então, eu acho que é importante também. Para que o incentivo às artes marciais cresça ainda mais, um projeto de lei apresentado pelo vereador Marcão da Academia deve instituir em São José dos Campos uma maratona de artes marciais. O evento foi incluído no calendário oficial da cidade e será uma semana inteira de atividades. Dentro de vários dias vai ser promovido várias atividades voltadas às artes marciais. Então, desde workshop até festivais, né? Inclusão, artes marciais para pessoa com deficiência, artes marciais para criança, para atleta, para idoso. A gente mostrar que ela pode acolher a todos, né? E fomentar cada vez mais, mostrar a importância das artes marciais para a formação do cidadão e para a população que utiliza dessas atividades. A maratona poderá contar com todas as artes marciais, cedidas ou não pela prefeitura. Para o vereador, é importante incluir diversas modalidades para acolher o maior número de atletas e público. Estamos aí no ano olímpico, onde vai apresentar vários atletas do Brasil que vão estar representando diversas modalidades das artes marciais nas Olimpíadas. E quando nós temos atletas de São José que, ou indo ou não para uma Olimpíada, mas são atletas a nível internacional, eles são espelho para nossas crianças, né? E nessa semana da Maratona das Artes Marciais, também esses atletas vão estar fazendo apresentação, vai estar trabalhando junto com as nossas crianças. E é essa a ideia, fortalecer e fomentar as artes marciais em São José dos Campos. Esse incentivo é visto com bons olhos pela Tamires, coordenadora da equipe de wrestling da cidade. Ela pratica desde os 13 anos e a paixão se transformou em trabalho. A vida dela mudou tanto com a luta que ajudou até na nossa entrevista. Eu tinha muita timidez, o que está acontecendo agora, por exemplo, que é uma entrevista, se fosse com 13 anos, com certeza eu não iria participar. Então hoje eu já consigo ter essa participação, participar mais das coisas, não ter timidez na hora de falar, me posicionar em determinados pontos. Insistência, saber lidar com a derrota, aprender a não desistir, tudo isso é trabalhado no wrestling e nas outras artes marciais. Quem pratica gosta tanto que incentiva a todos a praticarem uma modalidade. Eu sempre indico para todos os amigos meus primos que têm filhos assim, para colocar o filho no esporte. Né, e principalmente em lutas, porque é o que puxa uma vez, você é do judô, você não precisa necessariamente, tem outras lutas ali e tudo mais, mas de cada uma da sua forma,
apresenta a mesma coisa, tem o mesmo benefício do autocontrole, da disciplina e também o benefício social. Para quem vê um derrubando o outro assim e acredita se remeter a uma briga, está completamente enganado. É no tatame que muitas amizades são criadas e muito aprendizado é adquirido. A criança ela aprende, né, o significado do sim, do não, aprende a ter domínio na fala, aprende a ter domínio nas coisas, a ter confiança nela. No contexto geral, você aprende a auto se avaliar e a avaliar o próximo também. E chegamos ao fim de mais um dia de retrospectiva. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa semana. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais com o @TV Câmara SJC em todas elas. Um abraço e tchau!